Bem-vindos ao Eu Sou, onde cada episódio é uma jornada fascinante pelas histórias únicas e inspiradoras por trás das formações e profissões que moldam quem somos. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Eu Sou. Eu sou Matheus, seu anfitrião, e hoje falaremos sobre o curso de farmácia, certo? E para falar um pouco sobre esse curso, eu trouxe a farmacêutica Tainara Barbosa. Olá, Tainara. Olá, Matheus, boa noite. Queria agradecer, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão. Eu sou farmacêutica, como você falou, sou formada pela UFES, Campus Lagarto. Sou pós-graduada em farmácia clínica e atualmente eu sou servidora da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu ocupo um cargo de farmacêutica hospitalar no Hospital Geral Santa Teresa, que fica em Ribeira do Pombal, Bahia. Show de bola. E para iniciar aqui, Tainara, como foi essa sua jornada acadêmica, né, na área de farmácia? Tipo, como você descobriu que queria fazer farmácia, né? Tipo, poxa, eu quero cursar farmácia. E como foi ingressar nesse curso? E quais foram os desafios, né, enfrentados por você durante o curso, durante a graduação? Bom, durante o ensino médio eu nunca tive certeza de qual carreira iria escolher para seguir. Eu fui escolhendo por comodidade. Eu sempre me identifiquei muito mais com as áreas das exatas. Só que só tinha cursos em Aracaju, na Universidade Federal de lá, o que não era logisticamente tão interessante assim para mim, porque teria que mudar de cidade ou ficar indo e vindo. Aí eu tentei escolher um dos cursos da universidade mais próxima, que era a UFES Lagarto. Eu ofertava apenas cursos da área da saúde, que a princípio não era uma escolha assim que eu tinha em mente. Em um primeiro momento eu pensei em odontologia, nem sei bem o porquê. Acho que é um curso mais conhecido, só que quando saiu a minha nota do Enem e o período de inscrição, do SISU, eu vi que a minha nota não ia ser suficiente, e aí fui pesquisar os demais cursos que tinham disponíveis. E acabei gostando da farmácia, gostando do que eu pesquisei em um primeiro momento. Vi que tinha relação com exatas, vi que tinha muitas áreas de atuação e que tinha previsão de crescimento, todas as historinhas bonitas que a gente encontra quando está pesquisando, né? Uhum. E eu resolvi apostar. Coloquei farmácia na primeira escolha e consegui a vaga. A minha jornada acadêmica, ela foi relativamente tranquila, não fugiu nada, não fugiu muito do que eu tinha pesquisado, não. E como era assim, o método de ensino da UFES? Porque dependendo da faculdade, o método ele muda, né? Tipo, eu entrevistei outras pessoas que também estudaram lá em Lagarto, né, na UFES de Lagarto, e eu queria ver se era o mesmo método que eles utilizavam, que era um método, acho que era um método ativo, né? Não sei, que eram os alunos que estudavam e debatiam sobre o assunto, e o professor estava ali apenas para mediar ou pontuar alguns assuntos. Com você, foi a mesma coisa? Isso foi. Eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, do curso. É o processo de adaptação com a metodologia, que, como você falou, é a metodologia ativa. Nós viemos de uma metodologia tradicional, que éramos muito passivos no processo de ensino. E na metodologia ativa acaba tirando a gente da zona do conforto. Então, constantemente você tem que estudar, tem que estar pesquisando, se atualizando, e além disso, tem que passar a informação adiante, né? É como se fossem seminários constantes, debates constantes. Então, isso acaba nos tirando bastante da zona de conforto. Uhum. Isso é tipo, você tá ali acostumada a receber o conhecimento, né? Nesse caso, você tá levando o conhecimento. Você tem que estudar, tem que entender e chegar lá e explicar da melhor forma possível que seus colegas também entendam. Isso. Aí tem os ônus e os bônus, né? A parte boa é que realmente força a gente a estudar e acaba que eu acho que a gente aprende mais. No entanto, também é bastante cansativo e tem alguns assuntos, principalmente química, né? Que eu acho muito difícil a gente aprender, ser autodidata. Então, às vezes, a falta de instrução, assim, de alguém mesmo indo lá e destrinchando o conhecimento para você fazia a diferença. Uhum. Agora é você que tem que ir lá e destrinchar sozinho. Complicado. Você falou aí da sua especialização e tudo mais. Você podia explicar um pouquinho mais, tipo, por que você escolheu explorar essa área aí, essa especialização? Durante a minha graduação, eu acho que eu explorei bastante as áreas que, assim, eu tive a oportunidade.
Eu fiz umas 3 monitorias, fiz um estágio extracurricular, e um desses estágios foi no laboratório de estudo de cuidados farmacêuticos, que era voltado assim com a pegada de farmácia clínica. Eu não cheguei a me aprofundar bastante, porque infelizmente foi bem na época do Covid, e aí acabou que não teve muitos atendimentos assim, mas eu gostei bastante da área da farmácia clínica, e era uma das áreas também que, com a metodologia à distância, tem tanta perda assim no conhecimento. Então eu resolvi fazer a especialização em farmácia clínica, que foi online. Uhum. E, assim, eu sou meio leigo nessa parte. Essa parte de farmácia clínica, você vai trabalhar com o quê? É diretamente com o paciente, com o cuidado com o paciente. Então, você vai fazer checagem de interação medicamentosa do paciente, acompanhamento para ver se o medicamento realmente está fazendo a sua função, se o paciente está tendo adesão à terapia, ou se o paciente, mesmo tendo adesão à terapia, o medicamento não está conseguindo ser efetivo por algum motivo, se o paciente tem uma condição não tratada, ou se o paciente está utilizando algum medicamento que não deveria estar. A gente ainda aqui, né, na nossa região, e no Brasil em geral, ainda está engatinhando com a farmácia clínica. O lugar onde está se desenvolvendo mais é a farmácia clínica no âmbito hospitalar. Então, os farmacêuticos já têm os pacientes definidos, né, que são os pacientes do hospital, e conseguem fazer um acompanhamento mais de perto. No entanto, a farmácia clínica também, em alguns estados, no Nordeste, eu acredito que também já tenha consultórios farmacêuticos, onde tem a busca ativa, né, dos pacientes. Uhum. Então a gente vê uma maior interação entre os profissionais, né, da saúde. Tipo, você poderia compartilhar assim com a gente alguns insights dessa interação entre profissionais farmacêuticos e outros membros da equipe de saúde em um ambiente clínico ou hospitalar? Porque, por exemplo, eu acho que o médico ali ele deve ter que fazer uma avaliação do paciente e tudo mais, passar para vocês, talvez, eu tô supondo aqui, tá? Eu não tô dizendo que é assim, para fazer uma avaliação do paciente, o que ele tem que tomar, os cuidados que ele tem que ter, os remédios que ele tem que usar e repassar para vocês. Seria algo mais ou menos assim, tipo, como seria essa relação de interação entre esses profissionais da área farmacêutica com outros membros de outras áreas da saúde? Na maioria das vezes é isso mesmo. É uma ação em conjunto, né, com vários outros profissionais. No entanto, o farmacêutico também ele tem autonomia para fazer o tratamento com o paciente individualizado. Aqui, para a gente, é muito comum o balcão da farmácia, né? Há um pouco de farmácia clínica no balcão da farmácia. Então, o paciente chega com uma determinada queixa, nós não fazemos diagnósticos, mas nós podemos fazer tratamentos com medicamentos isentos de prescrição. Uma febre, você passa uma dipirona, ou uma inflamação, anti-inflamatórios que não necessitam de prescrição, mas, na grande maioria das vezes, é um trabalho em conjunto com os demais profissionais. A interação com farmacêuticos e os demais membros de uma equipe de saúde ainda pode melhorar bastante. Eu acho que varia muito, né, também de instituição para instituição, mas as que eu tive contato, eu pude observar, é que quando há farmácia clínica, existe uma boa interação com a equipe multi. Até porque o objetivo é o mesmo, né? O paciente é o mesmo de todos os profissionais. Então, acaba tendo uma troca boa com os demais profissionais. Já na farmácia hospitalar, eu observo que a interação ainda é muito precária, muito deficiente, porque a farmácia hospitalar ela é quase que invisível aos olhos da equipe e dos pacientes também, porque nós ficamos mais isolados, vamos dizer assim, né, em um espaço físico distante dos pacientes, até porque não é a intenção, né, da farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar é muito mais logístico, está muito mais relacionado com a programação, a aquisição, a distribuição, que o medicamento chegue, né, para aquele paciente, mas não é um contato direto. Então, acaba que é um trabalho meio que invisível. E com isso também há a dificuldade da comunicação com os demais profissionais. E como você vê esse papel do farmacêutico evoluindo nesse contexto da saúde pública, né? Especialmente diante desses desafios, como teve, né, recentemente a pandemia que assolou todo mundo. Eu acho que com a pandemia ela deixou um pouco a profissão farmacêutica mais em evidência.
começou, né, a ser mais divulgada, mais discutida, vinha as questões das indústrias farmacêuticas, e aí vinha um pouquinho do farmacêutico, com o desenvolvimento de vacina, né, e medicamentos. E a assistência farmacêutica, ela é fundamental para garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o uso racional, né, porque não é só ter o medicamento, é usar da maneira correta, pelo tempo adequado. E, como eu falei anteriormente, a profissão farmacêutica acaba sendo um pouquinho invisível nesses setores também. Apesar de estar presente em todos os níveis de atenção, né, desde o postinho até as unidades de pronto atendimento, aos hospitais, muito dificilmente o paciente vai perceber a presença ali do profissional farmacêutico. E, infelizmente, as administrações públicas acabam também negligenciando a presença do profissional farmacêutico. Recentemente, o Conselho Federal aqui de Sergipe, ele oficializou uma ação contra a Prefeitura de Aracaju, porque várias unidades básicas de saúde não possuíam o farmacêutico em tempo integral. Das farmácias, né, que foram inspecionadas, 19 unidades só tinham farmacêutico em apenas um turno e 15 nem tinham profissional. Isso mostra um pouquinho da realidade, né, de como é precário a presença do farmacêutico nas instituições públicas e nas privadas também, infelizmente. É como se, para eles, por exemplo, por ser também da área de saúde, e entenderem um pouco aí sobre as doenças e quais, vamos dizer, remédios têm que ser indicados, não haveria a necessidade de um farmacêutico lá, alguém realmente da área, para fazer aquilo, né? Os próprios médicos ou enfermeiros poderiam estar cobrindo essa função e aí essa defasagem nesse setor na área pública de saúde, né? Isso mesmo, a cultura é exatamente essa, de achar que é um gasto e não, sabe, um investimento para o setor. Porque uma boa gestão, uma boa assistência farmacêutica faz total diferença. E não é uma coisa simples, né? Você organizar, gerenciar o acesso a medicamento a uma população de, vamos falar de Simão Dias, né? 45 mil habitantes. Não é fácil. E ainda tem esse problema, né? Esses municípios pequenos assim, a grande maioria, quando tem apenas um farmacêutico para o município inteiro. Então é humanamente impossível um profissional dar conta de uma programação para um município inteiro e ainda se fazer presente nos postos que distribuem medicamento. A conta não fecha. Exatamente. Aí fica complicado. Agora, partindo um pouco mais para essa área acadêmica, né? Tipo, quais competências você acha quando você se formou e também com a experiência que você já tem agora, que, claro, tem poucos anos de formada, mas já tem uma experiência aí no mercado. Quais competências e habilidades você considera essenciais, assim, para um recém-formado em farmácia que deseja ter sucesso no mercado de trabalho? O primeiro é bem clichêzinho, né? Que eu acho que todo mundo fala que de trabalho trabalhar em equipe. Mas na área da saúde não tem como fugir disso. É uma das profissões que mais exige um bom trabalho em equipe, para que você possa entregar um resultado satisfatório aos pacientes. E para que você consiga também se desenvolver no mercado do trabalho. E ser um bom comunicador. O farmacêutico ele tem que saber se comunicar. Apesar de eu não me considerar uma boa comunicadora, mas eu entendo sim a importância, porque constantemente ele tem que estar em contato ou com o paciente, com os colegas de profissão, com a gestão, para você estar provando a sua importância. E, além disso, ter muita disposição e coragem para sair desbravando aí e procurando emprego. Pois é. Porque apesar de, como você disse, ser uma área de um nicho meio que isolado do resto da saúde, ainda assim você tem contato com pessoas, né? Então, ter uma boa comunicação, ser simpático e saber conversar, né? Porque a pessoa, às vezes, ali é leiga, ele tá levando um remédio ali, às vezes ele não entende nada do remédio, não sabe nem explicar o remédio, então você tem que ter ali paciência. Às vezes, geralmente, um idoso, às vezes, ter paciência para conseguir entender o que ele quer dizer, para conseguir passar o remédio certo para ele. Isso mesmo. E para reforçar isso da coragem de sair por aí, apesar de eu ter acho que 2 anos de formada, eu já trabalhei em 4 cidades diferentes. Eita.
Então, realmente, tem que se jogar e sair procurando até encontrar um que você se identifique e que te faça bem. Aham, exatamente. E de que maneira, assim, a pesquisa científica na área farmacêutica, né, ela contribui para a inovação e o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos? A pesquisa em todas as áreas, né, é de extrema importância. A pesquisa é o que faz evoluir, e na área, na área farmacêutica não seria diferente. E a pesquisa clínica na farmácia, ela proporciona que novas alternativas terapêuticas, né, novos medicamentos sejam descobertos ou aprimoramento de alternativas já existentes. Nós estamos muito nessa fase de que nada mais é descoberto e sim transformado. É muito difícil ter a descoberta de um novo medicamento. Na maioria das vezes, há o aprimoramento de moléculas já conhecidas. E a importância, né, do farmacêutico na pesquisa clínica, a própria Anvisa, ela exige que o farmacêutico faça parte do desenvolvimento de ensaios clínicos de qualquer medicamento no Brasil, porque o farmacêutico, ele junto, né, com o responsável legal pela pesquisa, que também pode ser um farmacêutico, vai ser responsável por a composição dos produtos utilizados, pela forma farmacêutica a ser escolhida, concentração, condições de armazenamento, tudo vai ser responsabilidade do farmacêutico. E, além disso, o Conselho Federal de Farmácia, ele declara como uma atividade privativa do farmacêutico a responsabilidade técnica do estabelecimento. Ou seja, assim como as farmácias comunitárias, né, que também é uma atividade privativa do farmacêutico. Então, o farmacêutico ele é o único profissional que pode ser responsável técnico por o local onde é desenvolvida uma pesquisa relacionada a medicamento. E, como contrafatos, não argumento, eu trouxe até uns manchetes recentes relacionados com a pesquisa de farmacêuticos. O grupo de uma pesquisa da farmacêutica Ana Lúcia, que ela é do Instituto Butantan, ele desenvolveu um diagnóstico pioneiro para a leptospirose, que o diferencial, a leptospirose é uma doença negligenciada aqui no país, e o diferencial da descoberta dela é que o método permite diagnosticar bem no início a doença e, consequentemente, tratar mais rápido, né? Aham. Outro que eu também achei bem interessante é de um farmacêutico do Ceará, que ele desenvolveu um medicamento para tratar feridas cutâneas a partir de cacto, que aqui nós chamamos de palma, né, da palma, daqui no Nordeste. E o melhor, ele desenvolveu isso durante o trabalho de conclusão de curso da graduação. Desde a graduação, né, nós somos influenciados e incentivados a participar de pesquisas que façam a diferença na vida das pessoas. Uhum. Eu me lembro, recentemente teve uma notícia que saiu a primeira vacina para dengue, né? Então, você vê aí que algo que não tinha, vamos dizer assim, um remédio, né? Vamos dizer assim, algo que combatesse a dengue, né? Como, por exemplo, outras vacinas que você toma para se prevenir de doenças. Saiu agora recentemente a vacina para dengue. E também você falou que os remédios, na maioria das vezes, eles não são criados, né? Eles são reutilizados não reutilizados que eu digo, pesquisas que são reutilizadas e remanejadas para outro setor que talvez tenha também certa influência. Como, por exemplo, eu me lembro no começo da pandemia que a vacina da Covid ela só foi rápida assim porque ela se baseou também em vacinas que já estavam sendo testadas, que já estavam sendo produzidas. Então, foi rápido porque já existia vacinas e em cima dessas vacinas foram trabalhadas para criar uma nova vacina, que seria para a Covid. Tô certo? Isso mesmo. Hoje em dia, né, a tecnologia é um grande aliado nesse quesito, porque existem bancos de dados que acumulam informações de um mundo inteiro. Então, o que antigamente você tinha que participar de todas as etapas ali do teste, sabe? Da descoberta até o finalzinho. Hoje em dia, como a globalização, pode ser que tipo, a ideia que você teve, alguém já teve e já foi lá e testou. Você tem como saber isso. Então,
teoricamente você não perderia o tempo com aquela pesquisa que não foi para frente, ou você pode continuar da onde o colega parou. E, além disso, falando ainda do aprimoramento, né, dos medicamentos, tem muita relação também com a mudança de forma farmacêuticas. Por exemplo, pode ter um medicamento que você tem que tomar ele 3 vezes ao dia. E vem aí com as tecnologias que possibilitam uma formulação de uma liberação prolongada, que em vez de você tomar 3 comprimidos durante o dia, você só vai tomar um, e ele vai sendo liberado gradativamente durante o dia. Isso aí vai facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Então, as tecnologias facilitam bastante hoje em dia. Para pessoas que têm problemas de tomar remédio, principalmente gente que não gosta de tomar comprimido, toma um remédio só já resolve o problema, não precisa sofrer 3 vezes no dia. Nesse processo aí de inovação, de novos tratamentos, de novos medicamentos, como é que você faz para se manter assim atualizada no mercado, né? Tipo, saber quais são as novidades, né, da indústria farmacêutica e tudo mais. O portal da Anvisa ele é um excelente aliado de todo farmacêutico, porque nele basicamente chega todas as informações pertinentes da área, sabe? Então, se um medicamento que estava, sei lá, 30 anos no mercado, de repente foi descoberto algum evento adverso grave, alguma reação adversa grave relacionada a ele, e ele vai precisar ser retirado do mercado. Então, a Anvisa vai lá e notifica. Recentemente até teve um medicamento bastante conhecido, o Losartana. Acho que foi identificado algum... Esqueci a palavrinha. É como se estivesse contaminado. E aí a Anvisa solicitou que retirasse o medicamento das prateleiras, né, do mercado, para aprofundar as pesquisas. E aí depois foi visto que era só, eu acho que de uma marca específica, e aí regularizou. Mas diariamente, constantemente, surgem informações do tipo: se houve alguma descoberta, se algum medicamento foi incorporado nos medicamentos do Brasil, e para ser tem que ter autorização da Anvisa, também vai ser informado. E principalmente na época do Covid, boletins praticamente diários, porque além dos medicamentos, também materiais, tipo uma máscara que não fazia o que cumpria, um álcool em gel que não tinha a quantidade lá, o teor suficiente, suplementos mesmo, tem muita irregularidade. Então, o site da Anvisa ele é fundamental para todo farmacêutico se manter atualizado. Então, para quem quer ver as principais notícias de atualizações de remédio, né, do que pode ou não pode ser usado, o site da Anvisa fica aí como recomendação. E, Tainara, a gente sabe que, como você disse, principalmente em regiões de interior, cidade pequena, tem sempre aquele farmacêutico que quer dar uma de médico, né? Ele quer dar... Você disse que o farmacêutico ele não pode dar, por exemplo, indicar remédio e tudo mais, só aqueles que não precisam de prescrição médica. Mas sempre existe um ou outro farmacêutico que sempre faz isso, que quer dar uma de médico e tudo mais. Então, como é que é para lidar com essas questões éticas e legais no exercício da profissão, né? Especialmente em relação a essa dispensão de medicamentos? A farmácia comercial é um desafio diário para todo farmacêutico. Nós temos sim os medicamentos que nós chamamos tajados, né? Que tem a taxa vermelha, que é venda sobre prescrição médica. E culturalmente no Brasil não é respeitado isso. Então, uns que ainda tem um maior controle são os medicamentos controlados, né? De tarja preta, os da portaria 344, que ser vendido sem prescrição é considerado tráfico de drogas, então ainda é o maior controle. E os antimicrobianos, que apesar também que tem várias farmácias que burlam isso, né? Vende sem a prescrição médica. Os demais medicamentos, mesmo sendo tajado com venda sobre prescrição médica, eu acho que... Eu não posso falar do Brasil, né? Mas no Nordeste não é respeitado. Então, muito facilmente você vai chegar lá na farmácia, vai pedir alguma indicação e você vai sair com o medicamento tajado. Eu acho que é cultural. É um risco, porque todo medicamento tem seu risco, né? Todo medicamento tem seus
bônus e seus ônus. Então, recentemente até aconteceu assim, né? Porque existem vários casos. Esse caso que aconteceu em específico foi por uma troca de medicamento, que possivelmente pode ter sido por uma receita ilegível, mas como existem medicamentos com a escrita, né, muito parecida, foi dispensado um colírio em vez de um antiemético, que é para enjoo, para um bebezinho, que acabou falecendo. Então, vez ou outra, surgem essas notícias assim. Então, é um risco muito grande um farmacêutico indicar ou vender um medicamento que é tajado sobre prescrição médica e até mesmo uso sem indicação, né? É necessário ter um uso racional, então é necessário que a indicação seja adequada. Por isso que é necessário sempre estar se atualizando, pesquisar todo o histórico do paciente, né? Fazer uma anamnese adequada, porque o paciente já pode utilizar algum outro medicamento que vai interagir com aquele que você vai indicar e acabar tendo alguma complicação de saúde do paciente. Então, é sempre um risco. Mas, infelizmente, a maioria desses casos acontece na farmácia comercial, que, como o nome diz, é comercial, né? Então, você é cobrado por venda, você é cobrado por metas. Em cidades pequenas, conta-se quando se tem farmacêutico, né? A nossa cidade tem, no mínimo, chutando baixo, deve ter 15 farmácias. Cada farmácia dessa deveria ter no mínimo 2 farmacêuticos. E eu chuto aí que se tiver uns 5 farmacêuticos empregados na cidade. Então, na maioria das farmácias ainda há a falta do profissional, né? E aí, quando você vai numa farmácia que você acha que aquele lá que está vendendo é um farmacêutico, é um balconista, às vezes é técnico em farmácia, às vezes só tem ensino médio. Não desmerecendo, mas é necessário ter um profissional adequado para isso, né? Porque nós estamos lidando com saúde. E, infelizmente, é um problema bem geral isso, da falta dos profissionais nas farmácias. Apesar de ser privativo, apesar de ser lei que tenha o profissional integralmente enquanto a farmácia estiver aberta, há maneiras de burlar, enganar, né? Tanto as vigilâncias sanitárias, quanto ao Conselho Federal de Farmácia, quanto até os próprios clientes que acham que está sendo atendido por um profissional da saúde e não está. Mas é uma questão bem complicada. E, além, né, de ter essa parte de você ser responsável pelo que você indica, ainda tem uma questão que é o terror dos farmacêuticos comerciais, que são as prescrições ilegíveis, que pode causar muito transtorno. Sim, demais. Eu já peguei remédios que eu fui no hospital, o médico passou alguns remédios que eu entregava assim. Aí um farmacêutico que passava pro outro, que passava pro outro, e ninguém entendia nada. Aí para vender, eu achava que ele pegava qualquer um que era parecido e dava. Aqui em Sergipe, nós temos um grupo de farmacêuticos, onde diariamente chega centenas, sabe, de fotos, assim, de prescrições, que me ajuda aí, você tá conseguindo entender? Isso aqui é o quê? Já é lei, né? Já é lei que o profissional prescritor não pode prescrever ilegível. Porém, no entanto, diariamente acontece isso. E que é um grande risco, né, à saúde do paciente. Porque se você não dispensa, o paciente vai ficar desassistido. Se ele está ali, né, porque ele tem um problema e foi prescrito um medicamento para aquele problema. Se a gente não consegue identificar, o paciente sai de lá desassistido, com raiva, dizendo que você tinha a obrigação de saber. E, por outro lado, é um risco muito grande você liberar algo sem ter certeza. Exatamente. E aí ele vai dizer, ah, aquela farmácia não presta, a atendente não presta, pediu um remédio e não souberam dizer qual era, e aí sai mal falado. E o mais engraçado é que os pacientes nunca colocam a culpa no devido, né? Do prescritor, porque é obrigação de prescrever legível. Então, é mais cultural mesmo, porque quando o paciente receber uma prescrição e ele olhar e ele não conseguir ler, ele naquele mesmo momento já deveria exigir retratação, né? Mas, infelizmente, é muito cultural de não questionar médico. Pois é. É tão cultural que eu lembrei que várias vezes minha mãe me mandava, tava com algum problema,
sei lá, doente ou alguma coisa assim, física mesmo, né? Alguma dor no dedo, ou alguma ferida, ou algum fungo, algo do tipo. E ela dizia, rapaz, vá naquele tal farmacêutico na farmácia tal, que ele vai te indicar. Chega lá, chame por ele, que ele vai te indicar o remédio que você quer. Não precisa ir em médico, não. Aí, tipo, isso aqui na cidade é bastante comum e minha mãe já fez várias vezes procurar tal farmacêutico pra me medicar, vamos dizer assim. Ele olhava assim, isso aqui deve ser isso aqui, toma aí um remédio. Então, tipo, é bastante enraizado na cultura, principalmente em cidades do interior. Acho que em cidades do interior isso aqui é bem mais forte. E é bom lembrar, assim, que o farmacêutico está, assim, apto a tratar problemas menores de saúde. Isso é com toda certeza. Agora, tem que ter noção da linha tênue, né? Você tem que saber quando chega no seu limite, que não dá para você resolver, e você tem que encaminhar, você tem que sugerir que procure um médico, ou que procure um odontólogo, se for o caso. Então, a gente pode sim remediar, pode sim tratar, mas tudo dentro dos nossos limites. Né? Tipo, não ultrapassar o limite que você pode chegar. E, assim, partindo mais um pouco para o mercado de trabalho, né? Tipo, quais são as oportunidades e desafios que os farmacêuticos eles enfrentam ao trabalhar em diferentes setores, como, por exemplo, hospitalar, industrial ou comunitário? Eu acho que a maior dificuldade do comunitário eu já comentei, né? É isso, é você ser cobrado constantemente por venda, é você ter que lidar, né, com essas situações de prescrições ilegíveis e também com a falta de valorização, né? Na maioria das vezes, você é visto só como gasto para a farmácia, que é obrigatório ter você ali. Pelo menos a minha experiência de trabalho, né? Existem várias experiências, existe gente que acha maravilhoso. Eu particularmente gostei de trabalhar na farmácia comunitária, só não gostava das condições que me eram impostas. Mas do trabalho em si, eu acho sim muito gratificante, muito necessário você ali orientar seu paciente, você conseguir sanar o problema de um paciente, como você mesmo falou, né? O paciente chegou lá com a queixa de tal, e você ir ali conseguir remediar, conseguir resolver, é muito satisfatório. Porém, tem todas essas questões das condições que são impostas na maioria das vezes. E as oportunidades, infelizmente, são poucas. Então, a gente tem que sair correndo atrás, procurando onde é que tem uma vaga disponível, onde é que abriu vaga de tal rede e não sei o quê. Em todos os âmbitos, né, para a farmácia, as oportunidades são precárias. Hospitalar, se for público, ou por processo seletivo, né, ou por concurso, ou por indicação de terceiros. E também não é nada fácil. Eu estou, né, na farmácia hospitalar tem uns 6 meses. Estou gostando bastante. Eu acho que é um dos que eu mais me identifiquei até o momento, com a farmácia hospitalar. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, que é um hospital público, né? Então, tem dificuldade de espaço, tem dificuldade de orçamento, tem dificuldade de recursos humanos. No entanto, é bem gratificante. Você sabe, tem sua função definida, não tem uma cobrança que nem você tem na farmácia comercial. Está sendo a minha melhor experiência até o momento. E no industrial, eu não tive, infelizmente, nenhuma experiência. E na nossa região, as oportunidades são pouquíssimas. Então, para quem se identifica com a área, se especializar bastante e correr atrás de onde tem a oportunidade. Mas, na maioria, assim, no geral, as melhores oportunidades para a profissão farmacêutica são concursos públicos, a nível federal ou estadual. Os municipais são péssimos também. E, como eu falei, né, a gente tem várias áreas possíveis. Então, eu tenho colegas que se especializaram na estética, tenho colegas que foram para manipulação, tenho colegas que estão na análises clínicas. Então, a farmácia proporciona muitas possibilidades. Agora, nenhuma é fácil. Tem que correr muito atrás. O que eu percebi é que, assim,
diferente de outras áreas de pessoas que eu entrevistei, como, por exemplo, odontologia, fisioterapia e outras, é que a farmácia, ela tem uma gama mais ampla. Por exemplo, quem é dentista, para ir para a área de carteira assinada ou de um concurso público, talvez não seja tão vantajoso quanto trabalhar para si mesmo, abrir o seu próprio consultório ou alugar algum espaço. Assim como também para quem é da fisioterapia, né? É mais fácil, vamos dizer, trabalhar para si mesmo, é, é abrir o seu próprio espaço, ou ficar visitando os clientes e tudo mais, ou alugar algum espaço. E já a área da farmácia não, ela consegue é, viajar aí, passear pelas várias áreas, seja pelo privado, pelo público, né? Ele consegue aí transitar entre essas duas áreas. Então, podemos dizer que ele tem mais opções de escolha, né? Quem é dentista, talvez não que queira ganhar mais, talvez o setor de formação de concurso não seja tão vantajoso, né? Você vai atender 1 milhão de pessoas por dia, tipo, você vai estar cansado. E quando você está no setor privado, você pode ali escolher, né? Se você for o seu próprio chefe, você pode escolher ali quantas pessoas você atende, com mais calma e tudo mais. Isso mesmo. E isso foi um dos fatores que pesaram na hora de eu escolher lá, no final do ensino médio, a escolher farmácia. Por essa versatilidade, né? É isso, tem muitas áreas. Eu acho que uma pessoa se formou em farmácia e ficar infeliz é porque ainda não encontrou a área certa. Porque realmente tem muita área. E nem sempre nós vamos ter a oportunidade, né, de sair experimentando todas. Eu já consegui passar, acho que por 4, e já tenho, assim, minhas preferências. E estou aberta a experimentar mais áreas, até encontrar a minha ideal. Pois é. E falando assim, em questão de salário, né? O cara que a pessoa tá ouvindo aqui esse podcast, ele tá, pô, eu não tô em dúvida se eu faço farmácia ou não. Como é o retorno salarial, assim, inicial, tipo, de um recém-formado, de quem tá estagiando ainda? E qual é o ápice, assim, de quanto um farmacêutico ele pode receber? Tipo, o teto dele máximo que ele pode receber, e quanto é que um farmacêutico ele recebe, dependendo da área que ele esteja, né? Inicialmente, quando ele está ingressando no mercado de trabalho. Nós temos um piso, né, definido pelo o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional, desculpa, porque varia de região para região. Atualmente eu tenho registro nos 2 conselhos, no de Sergipe e da Bahia, e os pisos são diferentes. O de Sergipe, o piso de 44 horas, eu acho que está girando em torno de R$ 4.800. E o da Bahia deve estar em R$ 5.800, R$ 6.000, 44 horas. Agora é isso, né? No entanto, é difícil você conseguir uma oportunidade de emprego em uma farmácia que paga esse valor. Geralmente as grandes redes como Drogazil, Pague Menos, pagam o piso. Agora, as redes pequenas de bairro, aí vai variar bastante. Apesar de ter o piso, apesar de ser obrigatório, né, o teto ser aquele, aí há vários, sabe, acordos internos, os assinacêuticos que a gente chama, que é o profissional que, tipo, assina e não vai, e aí ele ganha só pela assinatura, sabe, pelo nome. Mas, no mundo ideal, esse é o piso para os estabelecimentos comerciais, né, para as farmácias comerciais. O público, ele ainda não tem piso definido. O conselho está correndo atrás. Então, aí vai variar bastante. Tem município que quer oferecer R$ 1.900. Tem município que paga R$ 2.800. Tem município que paga 5, 6. Aí fica muito a critério dos municípios, que eu não sei qual é a base que eles... E tem... os concursos, né? Tem muito concurso, principalmente agora. Agora eu não sei nem listar quantos concursos estão abertos. Infelizmente, não são para cá. Mas tem concurso da Anvisa, que eu acho que o salário está 16 mil. Tem concurso do Ministério da Saúde, que se eu não estiver enganada está 22 mil. Tem concurso para perito criminal, que aí também vai variar de região para região. O valor, né? Mas
acho que sempre passa de R$ 10.000. Tem concurso para farmacêutico da polícia, que também geralmente gira isso, né, em torno de R$ 10.000. E tem os concursos de prefeitura, que quando tem, é isso, R$ 2.000, R$ 4.000, pelo menos por aqui, na região. É muito difícil ter um concurso que pague a mais que isso. Uhum. Então, quem tiver afim de almejar ganhar aí seus 20k por mês, tem que ter a cabeça nos livros e estudar 24 horas por dia. E tem o empreendedorismo, né? Tem quem abre sua própria farmácia, tem farmácia de manipulação que é muito famosa e gira muito dinheiro. Tem a área da estética, que você pode ser autônomo e ter seus próprios pacientes. Tem a própria farmácia clínica, que está engateando, mas que tende a se desenvolver bem. Há possibilidades. Sim. Se ele tiver essa mente de empreendedor, ele pode ingressar no mundo empresarial e abrir sua própria farmácia ou sua própria rede, né? Quem sabe? Uma pergunta que eu sempre faço é em questão na formação, né? Na parte acadêmica, o que é predominante? É mais mulheres, é mais homens no curso? Porque em alguns cursos, por exemplo, como fisioterapia, são mais mulheres que estão no curso, né? Mas em alguns outros cursos, por exemplo, como ciência da computação ou sistemas da informação, é predominantemente homem. Assim, nos cursos de área de saúde que eu entrevistei, né? Na odontologia, não é tanto assim, é um pouco equilibrado, né? Tanto para homem quanto para mulher. E na questão da farmácia, tem mais homem ou tem mais mulher no curso? Tem mais mulher. Assim, não é tão discrepante, não, mas tem mais mulher. Inclusive, assim, no local de trabalho onde eu trabalho, são 9 farmacêuticos. E eu acho que tem 3 homens e 5 mulheres. E 6 mulheres. Uhum. Porque assim, nos lugares que eu vou, né, nas farmácias que eu vou, eu sempre vejo assim, eu não vejo uma discrepância de, tem mais mulher, tem mais homem aqui, não. Sempre tem uma quantidade ali equilibrada de funcionários trabalhando. Não é tão discrepante, não. Assim, no geral, a área da saúde parece que tende sempre a ter mais mulheres. Sim, Enfermagem mesmo, nossa. Enfermagem mesmo. É uma onda, uma zoação quando tem um homem, né? Coitado sofre. Sofre que é uma beleza. Acho que é basicamente isso. Você tem algo que queira falar que eu não lhe perguntei, algo que você gostaria que fosse perguntado e que você queria falar aqui? Ou a gente conseguiu falar muita coisa aqui, abranger tudo? Ou você tem mais algo a acrescentar? Eu acho que só assim, né? Uma pessoa que, se for, estiver ouvindo esse podcast, estiver em dúvida lá se faz farmácia ou não. É uma profissão desafiadora. Eu não vou dizer que é fácil, que não é. Não vou dizer que não reclamo, que já reclamei. Mas é algo que eu faria novamente. Alguns colegas vão me chamar de louco. Mas eu faria, escolheria novamente. É algo que realmente me identifico. É como eu falei, tem muitas áreas. Então, para a pessoa que é indecisa, para a pessoa que não tem aquele sonho de infância, né? De escolher aquela tal profissão. É uma profissão bonita, é uma profissão que deveria ser mais valorizada. Mas é assim mesmo. É correr atrás, é fazer o seu, é mostrar a importância do seu trabalho ali diariamente e fazer a diferença. E agradecer a você pelo convite de falar um pouquinho sobre a minha profissão. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? É difícil achar convidado. Tô aí correndo atrás de muita gente para fechar com algumas pessoas para entrevistar. Tem uma pergunta que eu fiquei na cabeça e esqueci de perguntar desde o começo do podcast. Você falou que você trabalha ali estuda, na verdade, questões de biologia e tudo mais. Assim, na minha cabeça, farmácia só estuda química. Quais, assim, outras áreas a farmácia estuda, né? Tipo, biologia, como você falou, química, mas tem alguma outra área dentro da farmácia que é estudado? Tem. O primeiro ano na faculdade de Lagarto, ele é comum, né? Então, todos os 8 cursos estudam os mesmos assuntos. Então, no primeiro ano a gente vê anatomia, vê fisiologia, vê histologia, aí vê muito SUS, vê as legislações, vê muito assim, coisa geral, né? Que é de todos os cursos. Aí, nos anos seguintes, nós vemos muita fisiologia.
porque eu tenho que saber como é que o medicamento vai agir, aonde ele vai agir, em qual receptor ele vai agir, como é que... Tem aqueles memes quando aparece, como é que o paracetamol sabe onde é a cabeça? Então, a gente estuda tudo junto. Então, se eu vou estudar anti-inflamatório, aí eu vou estudar a fisiologia da inflamação. Se eu vou estudar um medicamento que age no sistema nervoso, eu vou estudar a fisiologia do sistema nervoso. Então, a gente vê muito isso. Aí vê muita legislação, muito SUS, que eu não sei se isso é geral em todas as faculdades, mas na de Lagarta a gente via bastante isso. E ver farmacognosia, que é o estudo das plantas, ver, assim, a química, no geral, eu achava que era mais. Assim, né, quando a gente tá vendo assim de fora. Mas tem sua parte. A gente vê genética, a gente vê embriologia, tudo a gente vê um pouco. Vê a química orgânica, a inorgânica, mas a química é só um pedacinho, sabe? Um pedacinho do todo. No geral, eu resumiria mais em fisiopatologia, porque a gente tem que ver de todo o sistema, de gástrico, de endócrino, para saber como é que o medicamento vai agir. Exatamente. Então, para quem quer fazer farmácia, não vá pensando que é só química que você tem que ser bom, não. Tem que gostar de outras coisas também. Então, basicamente é isso o episódio de hoje. Quero agradecer novamente a Tainara por ter participado aqui desse podcast. Se você ouviu até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com aquela pessoa ali que está indecisa, se quer cursar farmácia ou não. Então você já manda para ela para tirar suas dúvidas, para o nosso podcast continuar crescendo cada vez mais, tá certo? Então por esse episódio é isso. Obrigado, Tainara. Nada, até mais, Matheus. Valeu e até uma próxima. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.